uma análise da agricultura em Angola. Antes de irmos para Angola, vamos analisar uma cena. As maiores áreas agrícolas do mundo, pelo menos aqui eu conheço nesse momento, estão nos Estados Unidos. E especialmente onde eu vivo, em Michigan. Michigan é das maiores áreas agrícolas dos Estados Unidos. Por que Michigan é uma das maiores potências agrícolas? E que, por acaso, o seu GDP, só o GDP de Michigan, dessa área que está a ver aqui, dessa área, mais essa área do norte é Michigan. O GDP de Michigan, quanto é que equivale? Qual é o GDP de Michigan? Vamos só ver. Michigan GDP. O computador está um pouco lento, mas só para avançar, que o GDP de Michigan é muito superior ao GDP de Angola. Ok, GDP de... Isso aqui é Michigan. GDP de Michigan são 382 bilhões de dólares em 2017. Vamos ver se tem uma versão mais atualizada. 2007. Olha, aqui está a dizer trilhões dos Estados Unidos, Califórnia, 2 trilhões. Em 2016, o GDP de Michigan era 487 bilhões de dólares. Qual é que é a maior fonte de exporto? Qual é que é a maior fonte de receita do GDP de Michigan? Eu vivo em Michigan e Michigan não produz petróleo. Michigan não produz gás ou coisas como essas que outros estados como Texas produzem. Michigan é extremamente agrícola. Michigan, o GDP de Michigan, as receitas do GDP de Michigan vêm, a maioria delas, na agricultura. Por que Michigan é tão forte na agricultura? Michigan é o estado conhecido como o estado dos Grandes Lagos. Mas as receitas ou a fonte dos crops ou dos cultivos de Michigan não vem dos lagos Superior ou Lake Michigan, vem dos lagos pequenos que estão mesmo dentro de Michigan. Temos que voltando aqui, vocês vão reparar que Michigan quase em toda a área tem sempre um lago assim. Reparem aqui em cima, aqui e zoom in. Tem lagos aqui no norte, tem lagos no UP. Todos esses lagos ajudam na irrigação dos crops de Michigan. Mas é claro que para você conseguir fazer uma cena dessas, não precisa só de ter lagos ou água ao redor, também precisa de determinação. Agora, voltando para a África. Em África, ainda antes de irmos para a África, se repararem, o que prova que realmente Michigan é uma grande potência agrícola nos Estados Unidos. Reparem só no campo, reparem só no terreno, e vocês vão dar conta de vários quadrados, vários esses formatos todos triângulos, por exemplo aqui. Tudo isso são terrenos agrícolas. Tudo que vocês vão ver quadrado em volta desse terreno é um terreno agrícola. Está a ser plantado provavelmente milho é a maior é o maior produto agrícola de Michigan e é que dá o GDP de 400 e tal bilhões de dólares. Milho. E isso tudo que estão a ver é cropland. Agora vamos voltar
para a África. Em África, a única coisa parecida a esse tipo de terreno que vocês que estão a ver agora, que eu vejo, está no Egito. O Egito, ao contrário de Michigan, não tem muitos lagos. Não tem lagos que abasteçam assim os crops, que façam com que em toda a área seja verde, tal como em Michigan. Mas o que o Egito tem é o Rio Nilo. O Rio Nilo é as maiores cidades do Egito, as cidades mais importantes, as cidades comerciais e tudo, se encontra à volta do Nilo. Se repararem, tem essa cidade perto do Nilo, tem mais essa, tem mais aquela, outra. Aqui só vejo poucas cidades e das cidades que você vê tão perto de algum rio. Não tem cidades assim dentro do deserto, não tem, porque lá não tem absolutamente nada. Os rios ajudam na economia. Por quê? Porque eles criam polos agrícolas nesses rios para ajudar a abastecer, ajudar na irrigação das plantas dele. Agora, no que eu estava a dizer, se repararem aqui perto, tudo está verde. Não é porque é só capim que está aí, não. São polos agrícolas, são terrenos cultivados. Eles aproveitaram cada parte que o Rio Nilo tocou para criarem polos agrícolas. Tudo que você vai ver à volta do Nilo que é verde, se não for vegetação a crescer normalmente, é uma área agrícola. Ok, tá reload. E onde é que eu quero chegar com toda essa conversa de polos agrícolas em Nilo? Angola, o GDP de Michigan envergonha o GDP de Angola. O GDP de Angola, vou procurar a partir do meu telefone. O GDP de Angola é vergonhoso comparado com o GDP de um estado como Michigan, que a maior fonte de receitas é a agricultura, e dentro da agricultura o maior produto agrícola é milho. O GDP de Angola é 310 milhões de dólares. Calma, isso é per capita. Deixa eu mostrar. GDP Angola. Ora, GDP de Angola é 89,63 bilhões de dólares. Maior produtor de petróleo, segundo maior produtor de petróleo da África. O GDP dele é 89,63 bilhões de dólares. Não sei se vocês lembram que o GDP de Michigan é around 400 e tal bilhões, que o maior produto agrícola é milho. Milho. Agora, por que nós não temos esse mesmo terreno, esse mesmo formato de terreno, ou esse mesmo padrão que Michigan, Egito? Eu até nem vos mostrei a parte mais interessante do Egito. Vamos voltar lá pro Egito. O Egito, se vocês repararem na região do Cairo, da Alexandria e do Porto Saíd, essa área toda que está aqui verde é a única, é a maior área verde que o Egito tem. É a maior área verde que o Egito tem. Se reparem, o resto é tudo deserto. Essa área toda está concentrada o maior polo agrícola do norte de África.
Não conheço outro polo agrícola do sul, por isso não vou arriscar dizer que é de África. Mas reparem só aqui, reparem no terreno, vocês vão olhar isso, vão pensar que isso tudo é só vegetação que está a crescer randomly. Não, isso tudo são polos agrícolas, isso tudo são lavra, hein? Isso tudo são crops, tá a crescer milho, tá a produzir aquele produto que dá origem ao trigo. Esqueci, vocês sabem, mandioca ou sei lá o que, estão a crescer aqui. Tudo isso é human made. Feijão, batata, tudo isso. Olha só, em Angola nós também podemos fazer isso, mas não. Reparem só, isso tudo é só aproveitando um rio que eles têm, um rio, o Nilo. E o que é que eles fizeram nisso? Criaram canais que permitem a irrigação em áreas que o Nilo não chegou. Facilita muito na irrigação. Esses todos os canais estão a ver aqui. Ajudam na irrigação norte do Egito. Tudo isso graças ao Nilo. Em Angola, eu não vou fazer zoom. Vou só vos mostrar essa área que está aqui. E na mesma escala, vou vos mostrar uma área muito interessante em Angola, que é a bacia do Okavango. Eu não fiz zoom in, mas vocês conseguem notar que essa área toda aqui, toda a área que está aqui, é abastecida por rios. Primeiro, esse rio aqui, calma, como é que chama esse rio para como referência? É Rio Zambeze, I guess. Acho que é o rio Zambeze, sim. Para além desse rio que está aqui, que criou ramificações aqui em cima, tem mais outros rios aqui. Tem mais outros rios aqui. Tem outros rios mais a norte. Tem esse rio que limita Angola e o Botsuana no sudeste. Tudo isso cria essa área boa e interessante que todos nós conhecemos. Tudo isso cria uma área muito interessante que nós todos nos orgulhamos. A nossa querida bacia do Okavango. Uma imagem da nossa querida bacia do Okavango. O Okavango é uma das áreas mais conhecidas em Angola por conter uma das maiores bacias de água doce do mundo. Uma área muito rica, o terreno é muito fértil. Para além de ser fértil, é muito o próprio rio, a irrigação do rio Okavango ajuda nessa área aqui, ajuda a torná-lo mais verde, ajuda a enriquecer o solo. E uma área que é estudada por vários europeus brancos, vão estudar e não entendem por que essa área não é mais explorada. E como eu estava a mostrar no Google Earth, essa área é muito maior do que aquela área, do que a área do Egito, em que eles criaram tantos polos agrícolas. Seria uma grande valia para a economia de Angola criar polos agrícolas tais como o Egito criou, exatamente nessa área que estão a ver aqui. Essa área aqui é tão rica em água doce, que a água doce só está aí para enfeitar, para as pessoas virem. Nossa bacia do Okavango, ok, fazem com ela o quê? Não, só lhe olhamos. Isso é uma área muito boa para explorar e criar polos agrícolas que poderia boost de uma maneira incrível a economia de Angola, diminuir a importação de alimentos, de alimentos de vegetais,
E para além de diminuir a importação, aumentaria o GDP de Angola de que maneira? Então, em suma, era esse o ponto onde eu queria chegar. Que é preciso investir em Angola, especialmente na agricultura de Angola. As pessoas focam-se muito mais no petróleo, o nosso governo foca-se muito mais no petróleo. E é interessante como é que um estado como o México, tá bem, é Estados Unidos, todo mundo diz que não é porque é Estados Unidos, não é só porque é Estados Unidos, mas é porque também eles entendem quais são os pontos fortes do estado deles. O Michigan tem vários lagos e eles conseguem criar polos agrícolas, conseguem ter empresas de agricultura, exploram muito bem o solo deles, estudam muito bem o solo deles. Então o que custa? Em Angola também fazemos o mesmo nessa área. Se não precisamos até ir nessa banda aqui, porque parece que isso tudo é reserva nacional, são áreas protegidas. Então, e aqui, onde por acaso até tem cidades, vamos lá ver, perto desse rio Okavango mesmo, tem, desse delta, Okavango Delta, tem essa banda aqui. Vamos lá no Longa, vamos lá no município do Longa. Oh, meu Deus, olha só a imagem. Enfim, o município do Longa está dentro da bacia do Okavango, dentro. Então eu esperaria que um município que estivesse dentro da bacia do Okavango tivesse polos agrícolas à volta. Vamos ver, pelo menos um, por favor. Olha, tá aqui, olha só. Bué fixe, bem pequeno. Bem pequeno. Olha a escala. Infelizmente vocês não conseguem ver a escala a partir daqui. São 27 km de altura. O que é impressionante. É impressionante porque isso poderia ter sido muito maior. Tá vendo? Bem perto do Rio Longa. Vamos lá ver o que há à volta do Rio Longa. É provável que tenha. Eu espero que tenha pelo menos áreas agrícolas, porque isso não é uma zona não é uma zona, nenhuma reserva nacional. Então, oh my goodness, nada, natureza, o que é bom, mas para que então que nós vamos orgulhar de ter o Okavango Delta se é só bom para olhar? Nós podemos explorar essas áreas e criar polos agrícolas, dar uma vida melhor à população. Os vegetais não seriam tão caros. Tomate não seria tipo 3 tomates 100. Ou não sei como é que está o preço do tomate nesse momento em Angola, mas isso são áreas que você pode plantar tomate, arroz, batata, feijão, essa banda toda. Mandioca não, porque mandioca não se pode criar em áreas muito úmidas. Mas olha para isso. Então nós precisamos fazer melhor. Precisamos fazer uso daquilo que temos. Quando se fala de que Angola é rica, não se pode só referir no dinheiro que sai do petróleo. Angola é rica em terrenos aráveis também. Isso tudo que tá. E eu só vos mostrei a bacia do Okavango, só vos mostrei essa área. Posso vos mostrar em outras áreas de Angola que tem lagos, áreas que podemos explorar. Olha, Quando Cubango, coitado do Quando Cubango mesmo. Olha, uma das maiores partes, Mochico e Quando Cubango são os maiores detentores da bacia do Okavango aqui. Isso é Mochico, isso é Quando Cubango. Me falam só quanto é que acham que é o GDP do Quando Cubango? Só o Quando Cubango. Eu duvido que tenha dados para isso. Posso estar errado e eu espero estar errado, porque eu quero que tenha dados do GDP do Quando Cubango. Mas o Quando Cubango é um estado, é uma província muito ignorada em Angola. E não poderia ser isso. Poderia ser uma área muito respeitada, porque seria dos maiores polos agrícolas de Angola. Let's not say África ainda, porque para chegar lá precisamos desafiar ainda vários países. Então precisamos fazer muito melhor do que nós temos feito. Temos que explorar o nosso potencial agrícola. Temos que investir em Angola para o bem da sociedade, para o bem de todo angolano e para que Angola se destaque realmente no mundo.
E é tudo.